este artigo é um exemplo de estudo caso-controle. Bem, o que foi o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo foi pesquisar um polimorfismo de um gene chamado PAX2 em pacientes brasileiros, crianças que tinham malformações congênitas dos rins e do trato urinário, e compará-los com crianças sem nenhum tipo de malformação, crianças normais sem nenhuma doença. Bem, por que é um desenho caso-controle? Porque a gente parte já de um fenótipo definido, que são os pacientes com as malformações congênitas dos rins e do trato urinário. A partir desse grupo de pacientes, a gente escolhe indivíduos do grupo controle, que devem ser semelhantes a esses pacientes em termos de distribuição por gênero, faixa etária, características da área geográfica, enfim, semelhantes em tudo, exceto pelo fato de não terem a malformação estudada. E aí, a partir disso, colhe-se o material desses pacientes e controles, para poder estudar quem que tem alteração daquele gene e quem que não tem, para ver se existe alguma associação da alteração genética com a doença de interesse. Quer dizer, claro que a alteração genética, ela antecede a doença de interesse, então, por isso que o desenho é como se fosse um caso-controle. A doença já está estabelecida, você volta para tentar ver quem tinha e quem não tinha a alteração genética, Então, esse estudo, colheu esse material de 241 indivíduos com a malformação dos rins e do trato urinário e 259 crianças saudáveis, semelhantes em tudo com os pacientes, porém sem ter a malformação dos rins e do trato urinário. E a partir desse estudo, foi possível verificar que algumas variantes deste gene estavam presentes em alguns tipos de malformação dos rins e do trato urinário. Então, por exemplo, se a gente pegar um tipo de malformação dos rins e do trato urinário, que é chamado refluxo vésico-ureteral, a gente encontra que nos pacientes que têm esse fenótipo, que é o refluxo vésico-ureteral, a gente tem uma distribuição diferente de polimorfismos em comparação às crianças saudáveis que não têm essa mesma anomalia. Isso vai ser diferente para outros tipos de fenótipos de malformações dos rins e do trato urinário. Por exemplo, a gente pega aqui uma obstrução da junção ureteropélvica, aqui a distribuição dos polimorfismos é idêntica ao grupo controle. Então, esse estudo permitiu que a gente verificasse para qual fenótipo de malformação dos rins e do trato urinário esse gene poderia, de certa forma, contribuir. Então, isso foi possível por meio desse estudo de caso-controle que comparou a distribuição desse gene nas diferentes populações e pôde achar uma associação de polimorfismos desse gene PAX2 com um fenótipo de malformação dos rins e do trato urinário, que é o refluxo vésico-ureteral, em relação a pessoas saudáveis sem nenhuma malformação dos rins e do trato urinário.